Então, Shalom Hashem, estamos fazendo estudo sobre Romanos, na Epístola de Romanos, e sobre Romanos. É exatamente uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos que estavam na igreja de Roma. Entre eles, Áquila e Priscila, que foram companheiros de missão de Paulo. A Epístola dos Romanos mostra que Paulo estava se justificando a sua doutrina evangélica diante daquela igreja, preparando-a para que ela o sustentasse numa missão que pretendia fazer em novos campos da Espanha, pois já havia terminado a sua militância nos campos da Grécia, Macedônia e Tessalônica. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, criou Abraão em Deus e foi imputado como justiça. Então, Paulo está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Ele estava endereçando aos irmãos de Roma sobre uma polêmica, esclarecendo a polêmica da ressurreição dos mortos e da salvação daqueles que morreram antes de Cristo. E aqui ele estava justificando que Abraão teve fé em Deus. E aqueles que confiam em Deus são justificados por essa fé. Agora repare, há essa polêmica teológica sobre fé e obras. Tiago diz muito claramente que a fé sem obras está morta, ou seja, ela não gera consequentemente a salvação. Bem, nós temos aqui em Romanos que a salvação, a lei tem apenas o poder de operar a ira, porque onde na a lei também não há transgressão. 15. Então a lei opera a ira, ela regulamenta a ira de Deus. Então vai ser apedrejado, vai ser preso, vai ser morto, etc. Vai ser multado. Então a lei opera a ira de Deus, a condenação. Então, nós somos então justificados pela fé, a confiança pela fé, assim como o pai Abraão. Então, isso que nos justifica é a confiança em Deus. E essa confiança, ela muda, né? Ela muda o caminho de Deus, as obras de Deus que nos justificam. Não são as nossas, mas são as obras de Deus. Então, nós também, aqui será tomado em conta apenas os que cremos naquele que dos nossos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então repara que a fé aqui que Paulo está apontando não é na ressurreição de Jesus, nosso Senhor, nem na redenção que ele fez, que ele pagou pelos seus pecados, e nem na ressurreição de Cristo, não. Porque ele está dizendo que a nossa fé, a nossa confiança é em Deus que fez tudo isso. É em Deus o Pai, o Criador, que fez tudo isso para nos justificar. Então veja que às vezes a pessoa pensa assim, que eu sou salvo porque eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu sou salvo porque eu creio que eu fui redimido dos meus pecados na cruz. Eu sou salvo porque eu creio na ressurreição de Cristo para a minha justificação. Não, nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque isso é conhecimento. Aí nós seríamos gnósticos. Se nós tivermos o conhecimento correto, nós seremos salvos. Seremos tomados em conta, como diz Paulo,
teremos a justiça imputada em nós. Não. Nós somos salvos porque confiamos no Deus que fez isso. É uma pequena, mas total diferença. Porque ainda pretendo fazer um estudo sobre a questão do temor a Deus. Ontem eu chamei um colega lá de banco, que não é evangélico, para o culto, e ele falou que, quando chegou na porta do culto, disse: não, eu não vou não, porque eu tenho medo dos evangélicos. Ou seja, ele tem medo de chegar de Deus, ele não confia em Deus. Mas Deus o amou, assim como nos amou, e fez toda essa obra de dar o seu Filho por nós, pelos nossos pecados, para que a ira de Deus que opera pela lei, e para que a questão, a reclamação divina contra nós fosse aplacada. Ele mesmo proveu em Cristo o resgate da nossa culpa. Essa é a verdadeira fé. Então, o que se discute, se nós somos salvos pela fé ou pelas obras, que a fé sem obras é morte, sabemos aquela frase famosa de Lutero, que diz que a epístola de Tiago, por isso, era uma epístola de palha, que ele cria na graça. Nós sabemos que Rasputin desviou os cristãos da Rússia, no tempo do Czar, dizendo que teria que pecar pecados sofisticados para que a graça abundasse. Então, toda essa questão, essa dualidade entre graça e pecado, graça e pecado, essa dualidade mística, satânica que se coloca, não é o foco da questão. O foco da questão é: você confia no Deus o Pai que fez a obra da sua salvação. Se você confia nele, você vai obedecê-lo, você vai segui-lo. Então, a obra que Tiago diz é a evidência da sua fé. Então, o que o Tiago está querendo dizer na sua epístola, nós estamos aqui na de Paulo, mas comentamos o assunto relacionado com a de Tiago, é que a evidência da sua fé, ela não engana aos outros, muito menos a você. Então, se você pretende, como Rasputin, pecar e continuar na graça de Deus, é o que Tiago diz assim: olha, você não vai enganar nem a nós. Imagina você mesmo. Você sabe mesmo, você está condenado. Então, no capítulo 2 de Tiago, ele vai tratar desse assunto da fé e das obras também. 2:17 diz: também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. E toca também na questão de Abraão. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então a fé cooperou com as suas obras. Então é simplesmente impossível alguém ter fé sem ter obras. Simplesmente impossível. Então, é uma contradição. A pessoa que diz que tem fé e vive no pecado. Simplesmente não tem. Não tem a fé que salva, a fé verdadeira. Tem a fé dos demônios, que não salva. E aqui Paulo diz: olha, a promessa de ser herdeiro não foi feita pela lei Abraão, mas pela justiça da fé. E também Paulo diz que se Abraão foi imputado como justo na incircuncisão, sem a circuncisão da lei. Ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então, assim, da mesma forma como Abraão foi salvo e justificado pela confiança em Deus que operou nele, na vida dele, também nós vamos ser salvos pela confiança em Deus que operou na nossa redenção em Cristo Jesus. E aqui nós temos que ir um pouco para o lado
transcendente, né? Lá em Lucas 16, Jesus fala que Abraão estava num local no Hades, lá embaixo da terra. E ele estava o Lázaro, que tinha morrido, estava no seio de Abraão. E o rico estava no inferno, também lá embaixo, mas era um lugar de tormento, separado deles por um abismo. E então Abraão, depois Jesus desceu aos Hades, onde estava Abraão e os santos profetas, e lá ele se apresentou como Redentor e levou aquelas almas para o céu, como você vê no Evangelho, que muitos se ressuscitaram dos túmulos quando Jesus morreu. Então, essa parábola do rico Lázaro ensina, e tem o testemunho do pastor Adão Campos, que é muito bonito, foi lá em Santa Cruz, né? Em Santa Maria, em que ele morreu e ficou 3 dias lá na UTI, o corpo, que a mulher era amiga do diretor do hospital, e a junta médica depois constatou que ele ressuscitou, e ele conta que a ressurreição dele, saiu até na imprensa, que a ressurreição dele impressionou a muitos, e o que ele diz é que esse lugar está vazio hoje, no Hades, embaixo da terra, que Abraão e os santos que lá estavam, e Lázaro, Noé e todos os santos saíram de lá e foram levados com um ladrão que estava ao lado de Jesus para o paraíso. Então esse lugar embaixo da terra estava esperando, aquele cativeiro estava esperando a ressurreição de Cristo para que eles pudessem ascender aos céus, ao paraíso, nascer de novo com Jesus. Então a gente vê que a gente é salvo realmente pela fé nessa obra maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Não podemos ser salvos de outra maneira, né? Os místicos aí na maçonaria que creem que você, através daqueles rituais, daqueles graus, você vai chegando até chegar a um ponto de ser Deus. O misticismo acredita nisso. Mas isso é pura fantasia satânica que não salva ninguém, não salva a alma de ninguém. A única obra que salva não é a que nós podemos fazer. Nós temos galardão pela nossa obra, né? Ou podemos perder o galardão pela nossa vida, mas a única obra que nos salva foi a que foi realizada por Cristo. E a única santificação que nos santifica é aquela que é realizada pelo Espírito de Cristo. Por quê? Porque não importa a gente dizer que tem fé, mas importa que a gente cumpra a lei. Por quê? Porque a gente cumprindo a lei, a gente se torna livre do pecado, porque aí no capítulo 6, Paulo vai falando sobre isso. Nós estamos debaixo da graça e não da lei para cumprir a lei. Né? Não, ninguém cumpre a lei estando debaixo da lei, mas, porque ele diz no capítulo 7 também, consinto que a lei é boa, mas ninguém consegue cumprir a lei. Mas aquele que está debaixo da graça, a santificação, a regeneração do Espírito Santo nos leva a cumprir toda a lei, porque vem lá de Jeremias 31, a nova aliança era escrita não em pedras como a de Moisés, mas será escrita no nosso coração pelo poder do alto, de Cristo que subiu ao céu, no capítulo 10, Paulo de Romanos também ele vai tratar sobre essa justificação. E isso tudo começa com a invocação do nome do Senhor Jesus, está lá em capítulo 10 de Romanos 10. Mas é preciso que nós preguemos para que você invoque o nome de Jesus e creia na obra e comece a sentir a operação do Espírito Santo na sua vida e você vai mudar, você vai se nascer de novo. Faça essa oração, creia em Jesus, meu Salvador, entregue sua vida, seu coração a Jesus, procure uma igreja evangélica em que você possa batizar e crescer na graça, na palavra, no conhecimento de Deus, e para que nós nos encontremos no céu, na ressurreição final de todos aqueles que foram justificados pela obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Pois assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele, se crermos nesta obra do Pai. Cremos no Pai, tivemos confiança em Deus. Né? Olha esse detalhe, voltamos ao capítulo 4.
Nós somos imputados justos se nós confiamos em Deus. Não conhecemos apenas a obra de Deus. Nós confiamos em Deus para a nossa vida, para viver com Ele, confiar com Ele, nas pisadas no caminho dia a dia, sabendo que Ele vai nos livrar de todo mal, Ele vai nos conduzir toda a nossa caminhada, em toda a nossa existência, até o fim, no meio dessas perseguições de ocultistas, comunistas, socialistas, ateus, marginais, não é? Então, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, infelizmente nós estamos num mundo muito perigoso. Não se exponha, não exponha aos seus familiares. Eu vi uma coisa na revista ontem, aqui, que eu nunca tinha visto, da rádio, chamada Rádio Kiss, que é rock, quer dizer, Knights in Satan's Service, Cavaleiros a Serviço de Satanás. E eles inventaram uma palavra chamada endocismo, que é o contrário de exorcismo. Ao invés de você ficar livre de demônios, você vai procurar ser possuído por eles, através desse rock metálico, etc. E tudo isso com muita zombaria, escárnio, mas as vidas que se envolvem com isso não é brincadeira, os danos que causa a alma. Então, isso está sendo feito com publicidade, que eles já têm rádio, eu não conheço televisão, mas eles têm canais na internet, etc. Então nós não estamos numa sociedade mais cristã, judaica. Nós estamos numa sociedade com muito satanismo, cada vez mais. Então aproveite agora esse momento para aceitar Jesus no seu coração, arrepender dos seus pecados, crescer na graça e no conhecimento e na confiança desse Deus, que é isso que salva. Não é o conhecimento da Bíblia, da palavra ou a denominação, mas é a confiança no Deus dessa palavra, no Deus dessa obra de Jesus, até o fim. Isso é que é a salvação. Muitas vezes alguns erroneamente dizem, é você levantar a mão e ser salvo, dizer que é confessar diante dos homens. Não, você tem que confessar, mas não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você confiar no Deus que fez essa obra toda a sua vida, como Jesus diz. Quem perseverar até o fim nessa confiança de Deus será salvo. Quem não confiar, ou quem confiou, mas deixou de confiar, será condenado. Não podemos entender de outra maneira. Não é? Porque Judas também andou muito tempo com Jesus, foi até apóstolo, curou, expulsou o demônio. Chegou um momento em que ele não confiou mais em Deus. Quando viu que Jesus não iria dar o reino, o dinheiro, a política, o poder que ele estava sonhando aqui nesse mundo, ele traiu Jesus. Então, quis fazer a sua riqueza com o dinheiro da traição. Então, ele deixou de confiar em Deus para o seu sustento, para a sua realização profissional, na sua carreira e na sua vida, né? Infelizmente. Então, esse é o estudo de Romanos 4. Fica aqui o apelo que você se converta a Jesus. Entregue sua alma, seu coração, sentimento a Cristo e não a esse mundo, a essas rádios e esses movimentos aí que nós estamos vendo do mal, Monster High e outras coisas, até construindo essa coisa até para crianças, estão influenciando até já crianças, não somente adolescentes e jovens com essa música, rock, etc., mas até crianças. Nossa, então, quer dizer, eles estão realmente assediando o ser humano para o mal e afastando o ser humano da confiança desse Deus que proveu Jesus na cruz por amor a nós, para prover a nossa salvação e a nossa ressurreição, como Jesus ressuscitou no paraíso da eternidade com Deus, onde na sua presença, como diz Salmos, há delícias perpétuas, enquanto que na sua ausência, no lugar do cativeiro debaixo da terra, há tormento e fogo eterno e sofrimento eterno. Então arrependemos do nosso pecado para não cair nesse sofrimento eterno e aceitamos graciosamente a confiança em Deus durante toda a nossa vida. Amém? Shalom Hashem, Pai do Senhor, que fala Ayrton, da Igreja de Jesus. Hoje, dia 30 de abril de 2014.